E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Pai, eu vim aqui, através desta oração, ofereço ao Senhor este meu coração, ó meu Senhor. Quando eu olho aquela cruz, lembro quanta dor sofreu por mim o meu Jesus. Te amo, Deus, recebe a minha adoração, como a corça que suspira pelas águas, por ti suspira minha alma. Te amo, Deus, recebe a minha adoração, como a corça que suspira pelas águas, por ti suspira minha alma. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Capítulo 2 e a partir do versículo 14. Nós vamos falar sobre o tipo de fé que salva. Porque nós temos a fé que cura, que traz a cura, que traz a prosperidade, a fé que faz acontecer um milagre que a gente necessita, mas a fé mais importante, mais expressiva, a fé que salva a nossa alma, é a fé que diz respeito à obediência à palavra de Deus. Eu pergunto a você, Jesus perguntou para o cego: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? O cego respondeu: eu quero ver. É uma pergunta meio tola, né? Mas não. Ele poderia pedir outra coisa. E a fé que ele manifestasse é o que iria acontecer na vida dele. E o que eu queria, e a nossa preocupação, não é que você resolva os seus problemas circunstanciais apenas. Porque se você resolve o seu problema, como aconteceu na época de Jesus, ele curou muitos enfermos, curou pessoas, libertou, etc., etc., multiplicou pães, peixes, etc. Mas quando ele foi preso e foi levado e foi julgado, ele ficou sozinho. E cadê aquelas pessoas que foram curadas? Cadê aquelas pessoas? Até os discípulos fugiram. Todos fugiram, ele ficou sozinho. Então, o que nós queremos? Nós não queremos que você venha tomar posse apenas das bênçãos de Deus, das promessas. Nossa preocupação principal, a nossa prioridade
é fazê-los entender o que é mais importante na sua vida. Porque o mais importante na sua vida é a sua vida, é a sua alma, ou não é? Concorda comigo? Sim ou não? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? O que adianta você resolver os seus problemas atuais e perder a sua alma? Porque problemas vocês sempre vão ter, nós sempre vamos ter problemas. Cheios ou vazios do Espírito Santo, problema a gente vai sempre ter, enquanto nós vivermos esse mundo. Agora, a salvação eterna, ela tem prazo de validade. Ela tem prazo de validade. Ela termina quando a pessoa morre. Quando ela morre, então, se ela foi obediente enquanto estava viva, então ela herdou a vida eterna. Se não foi, ela vai direto para o inferno. A pessoa que é adulta, ela não tem a garantia. Ela só tem a garantia enquanto estiver obedecendo a Jesus. Esse é o tipo de fé que garante a sua eternidade. Nós temos mostrado para vocês aqui vídeos, nós temos mostrado, ilustrado o que a Bíblia tem falado a respeito do inferno. E o inferno não é o julgamento, não. O inferno é apenas o lugar onde as pessoas vão por enquanto. Porque de lá do inferno, depois de serem julgadas, aquelas pessoas vão ressuscitar, vão serem ressuscitadas. Depois da ressurreição, elas vão se apresentar perante o trono de Deus, vão ser julgadas, aí sim, Deus vai condená-las, vai puni-las. Quando a pessoa vai para o inferno, Deus não tem nada com isso. A pessoa vai porque ela não aceitou andar na justiça. O inferno é o lugar da injustiça. É o centro da injustiça. Então, hoje muita gente diz assim, poxa, esse mundo é um inferno. É um pedacinho do inferno. Por quê? Por conta das injustiças que a gente vive, não é verdade? É ou não é? Você enfrenta muitas injustiças. Nós enfrentamos muitas injustiças. Então, quem vive na injustiça, ao morrer, vai correr para o inferno. Não tem jeito. O próprio inferno vem buscar a alma das pessoas injustas, porque pertencem a ele, ao inferno. Assim como também as pessoas que são justas ou justificadas, limpas, a justiça de Deus vem e clama pelas suas almas. Então vêm os anjos e levam a alma da pessoa para Deus. Então é assim que funciona. Então o inferno é o lugar da injustiça, e quando a pessoa morre na injustiça, ela vai direto para o inferno. Assim como também o lugar de Deus, que é o lugar de justiça, quando a pessoa morre, vai direto para Deus. E mesmo quando ela for direto para Deus, ela vai ser julgada. Não para ser condenada, será julgada para receber ou não galardão, mas será salva. Mas a pessoa que for para o inferno, essa não tem direito de salvação. Por quê? Porque ela viveu na injustiça, ela vai ser ressuscitada, vai ser julgada, e de acordo com a sua vida de injustiça, ela vai ser condenada. Claro, todos vão ser condenados, todos que vierem, que forem diante do grande julgamento. É assim que funciona. Então, o nosso trabalho é alertar as pessoas com respeito à fé
que salva, que justifica, que faz a pessoa limpa diante de Deus e que garante a eternidade da sua alma com Deus. Então, para você ou para nós termos a nossa salvação, a salvação da nossa alma eterna com Deus, viver no paraíso, nós temos que viver pela fé, de fé em fé, que significa viver na obediência à palavra de Deus. Obediência. Você tem que entender, eu vou procurar explicar o mais fácil possível, mais simples possível, para que você não tenha dúvida. Por exemplo, 10 leprosos se apresentaram para Jesus. Jesus, tem compaixão de nós. Jesus curou os 10, mas apenas um voltou para seguir Jesus. Os 10 tinham fé para ser curados, foram curados. Mas a fé que salva foi apenas para um. Entendeu o que eu estou falando agora? Sim ou não? Então, na igreja, pela experiência que nós temos, há muitas pessoas que não são curadas, que não receberam ainda o milagre, a resposta de Deus. Não tiveram fé para tomar posse das bênçãos, não tiveram fé para serem curadas. Estão na igreja, lutando, fazendo oração, fazendo correntes e tal. Mas, em compensação, tiveram fé para obedecer a palavra de Deus. São salvas. Em compensação, há aqueles que tiveram fé para conquistarem mundos e fundos, foram curados, foram isso, aconteceu isso, mudou de vida, etc, etc, mas não tiveram fé para terem suas almas salvas. Por quê? Porque não quiseram obedecer. Obedecer a palavra do Senhor Jesus. Lembra que domingo nós falamos daquele versículo, Hebreus capítulo 5, versículo 9, que diz assim, que Jesus é o autor da salvação daqueles que lhe obedecem. Quer dizer, ele não é o autor da salvação dos crentes. Ele não é autor da salvação dos que frequentam a igreja. Ele não é autor da salvação dos dizimistas, dos ofertantes. Não, ele é o autor da salvação dos que obedecem. Quem obedece é salvo. Quem não obedece não é salvo. Agora, vamos entender com outro exemplo especial, é o caso de Abraão. Deus provou o que de Abraão? Deus provou o quê? A fé de Abraão. Sim ou não? Então, Deus provou a fé de Abraão. Na realidade, Deus provou a sua obediência. Porque você tem que entender que é muito simples, é muito fácil ser iludida, enganada pela fé. Porque às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu creio em Deus, eu tenho fé em Jesus, eu tenho uma grande fé em Deus, mas não obedece. De nada adianta essa fé. De nada vale essa fé. Como nós falamos domingo, é a mesma coisa, mesmíssima coisa. Olha só. Você é casado. Mas o seu marido ou a sua esposa lhe trai com outra pessoa. Então, essa criatura vive com você, você não sabe. Ela jura amor, fidelidade, etc., para com você. E você acha que ela está realmente amando, que você confia naquela pessoa. Mas ela lhe trai
Eu pergunto, aquela traição mostra que ela ou ele o ama ou ama? Sim ou não? Não. Não tem condição. Como é que uma pessoa que ama alguém é capaz de lhe trair? Como é que uma pessoa que ama é capaz de enganar? A mesma coisa é com respeito à fé. Como é que uma pessoa diz que tem fé em Deus e desobedece a palavra dele? Tem sentido? Como é que eu posso chegar e pregar a palavra de Deus e falar de Jesus e tal, mas se eu não obedeço a palavra de Deus? Então eu sou mentiroso, eu sou enganador. Você pode não saber, você pode não conhecer a minha vida, mas se eu sou enganador, Deus está sabendo. Eu não posso enganar a Ele. Então, você tem que saber situar qual é a sua fé. A sua fé você tem fé em Deus, você, não sei a igreja que você frequenta, ou a religião que você tem, mas você crê em Deus. Mas você obedece a palavra de Deus? Não. Então, a sua fé não vale de nada. Mas não vale nada mesmo. Em compensação, se você obedece a palavra de Deus, mesmo não sentindo, entre aspas, que tem grande fé em Deus, então você tem a fé que agrada a Deus. É assim que funciona. Você entendeu? Sim ou não? Isso é muito importante. Não se iluda, minha amiga. Por exemplo, há pessoas que vêm aqui e dão testemunhos maravilhosos. Maravilhosos. Eu me lembro já falei isso aqui, vou repetir, mas pessoas que tinham até helicópteros, de tantas bênçãos, tanto dinheiro que ganhavam, mas não obedeciam a palavra de Deus. Conclusão, perderam tudo. 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 Porque uma coisa é você ter fé para tomar posse das coisas materiais. Outra coisa é você ter fé para tomar posse do que é espiritual e eterno, porque as coisas materiais ficam por aí. Não é verdade? Tudo fica por aí. O que você quer? Você quer ter fé só para conquistar as coisas materiais? Quer ter fé só para conquistar a vida eterna? Ou quer ter fé para tudo? Então, se você quer ter fé para tudo, você tem que agir a sua fé, você tem que sacrificar, você tem por obrigação que sacrificar a sua obediência. Não basta você dizer, eu tenho fé em Deus, ou eu sinto fé em Deus, eu amo Jesus. Não, o que vale é a sua atitude, que é o que nós vamos ver agora. Veja só. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Olha, desculpa, Tiago, obrigado. A idade. O tempo de validade está se esgotando. Vai fazer o quê? Muito bem, diz assim. Veja só, por favor, olha só. Tiago está falando com quem? Se dirigindo a quem? Aos incrédulos? Não, ele está falando aos da fé. Ele diz assim, por isso que ele diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Que tipo de obras? Que tipo de obra? Obediência. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual
qual é o proveito disso? Que tipo de fé é essa? É fé juta ou fajuta? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Troca essa palavra obras por obediência. Alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obediência, eu sou obediente. Mostra-me essa tua fé sem obediência, e eu com a minha obediência te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Quer dizer, os demônios creem como muitos humanos, como a maioria dos humanos que creem em Deus, creem que Deus é um só. Mas qual a diferença dos demônios para essas pessoas? A diferença é nenhuma. Porque as que creem, mas não têm obras, ou que não obedecem, é a mesma coisa que os demônios. Os demônios creem, mas não obedecem, são rebeldes. Você está percebendo? Está percebendo a grandeza da fé? Que não é simplesmente, eu acho isso, eu penso aquilo. Não, não é isso. Fé, a fé que agrada a Deus, é acompanhada de obediência. Não só obediência nos dízimos, nas ofertas. Não, não. Se você só obedece nos dízimos e nas ofertas, você está sendo meio obediente, ou um pouquinho obediente. E Deus quer obediência total. Obediência total. Então, você tem mágoa de alguém, você tem que perdoar esse alguém. Amém? Você tem que orar pelas pessoas que te odeiam. Aliás, nós temos que orar por aqueles que nos odeiam. É ou não é? É fácil. Se alguém nos der uma bofetada, qual é a nossa reação? Vá em paz, irmãos. Coisa nenhuma, a vontade que a gente tem é o quê? É dar-lhe um pontapé, sim ou não? Mas, se a gente é obediente, a gente vai dar outra face. É fácil? Não, não é fácil. Por isso que ser cristão não é fácil. Seguir Jesus é a coisa mais difícil que existe. Não tem nada mais difícil. Porque você tem que negar o seu eu, a sua vontade, o seu coração. Você tem que negar a sua carne. Então ele diz aqui assim: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Queres ter certeza disso? Aí ele dá o exemplo. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Quer dizer, você vê como Abraão foi provado, a sua obediência foi provada. A sua fé foi provada, a sua obediência, a fé ou a obediência, a mesma coisa, foi provada. Deus provou a obediência de Abraão. E Deus prova a nossa obediência também. Pode ter certeza disso. Deus prova a nossa obediência, quer dizer, a nossa fé. Com respeito à nossa salvação. E Ele permite que enfrentemos problemas para a gente aprender a desenvolver esse tipo, essa qualidade de fé, que produz um efeito eterno, não somente aqui no presente, mas na vida eterna, que é o mais importante. Porque se você, ou se nós, cremos em Deus, e não obedecemos, não praticamos os seus ensinamentos, de que adianta crer em Deus?
é a mesma coisa. De que adianta você dizer que ama, ficar noites, anos morando com aquela pessoa, mas vivendo uma vida com outra pessoa também. Que tipo de amor é esse? É um amor mentiroso. Assim também é a fé. Se não houver, se ela não for seguida de obediência, ela é uma fé fajuta, é uma fé mentirosa, é uma fé enganadora, é uma fé ilusória. Você crê que crê, e na realidade não crê. Mas quando você morre, você vai direto para o inferno. É como o diabo falou, o demônio numa das reuniões aí, ele disse assim: eu ouço o grito das pessoas que estão no inferno agora. E o bispo perguntou para ele: vem cá, demônio, você levou muita gente esse final de semana? Levei, muita gente. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Não sei se vocês já notaram que as minhas mensagens, eu rodo e pum, teclo na tecla de salvação. Já repararam isso? A minha preocupação não é enchê-los de conhecimentos. Não estou preocupado com isso. A minha preocupação não é fazê-los formados, bem informados. A minha preocupação é ganhá-los para Jesus. É fazer de você uma mulher de Deus, um homem de Deus. Amém? É fazer de vocês o que Deus fez comigo. O que eu vivo é o que eu quero que vocês vivam. Aliás, não somente eu, mas os meus companheiros também. Porque se isso não acontecer na vida de vocês, de nada vai adiantar a sua vinda na igreja. É a sua alma. O que adianta você crer em Jesus, vir na igreja, ser fiel à igreja? Às vezes é mais fiel à igreja do que o próprio Deus. Você crê no trabalho da igreja, você vem, você dá as suas ofertas, você faz seus sacrifícios, você conquista, você alcança benefícios, etc. Mas, ao mesmo tempo, você vive na mentira, na prostituição, no adultério, você vive na vida errada lá fora. Tem gente, eu já ouvi falar, tem gente que, casais, né, que o marido deixou a esposa, daqui da igreja, o marido abandonou a esposa e trocou por outra. A esposa vem na igreja orar, e ele vem com a mulher dele aqui na igreja também. É cara de pau. É muita cara de pau. E eu pergunto, que tipo de fé essa criatura manifesta? Provavelmente está aqui no nosso meio. Com certeza deve estar aqui no nosso meio. Está buscando a salvação. Mas como você vai ser salvo se você vive na desobediência? Essa é a realidade. É difícil, bispo. A porta é estreita. É mais estreita do que você possa imaginar. Você tem que passar. É muito apertadinho. E são poucos os que acertam ela. E eu tenho por hábito, esse é o meu defeito, eu tenho por hábito ser franco, honesto. Porque esse discurso não é um discurso que traz multidões. Pelo contrário, muitas pessoas vão embora. Eu não quero, assim não é muito difícil, inferno, não, vou embora. Paciência, mas eu sou obrigado a falar a verdade. Até porque eu não posso omiti-la por conta da minha própria consciência. Mas se você vive uma vida assim, você pode ter certeza, o inferno está te esperando. Como é que você pode cobrar de Deus a justiça e viver na injustiça? Ah, mas eu já entreguei minha vida para Jesus, eu já me batizei nas águas. Não interessa, nada disso vale alguma coisa. Não funciona.
Não funciona mesmo. Jesus é salvador daqueles que lhe obedecem. Você tem que pagar o preço. Abraão foi salvo porque obedeceu. É a fé que Abraão manifestou, foi obediência, obediência, obediência. Toda a sua vida de obediência, 100 anos de obediência. Ele começou obedecendo a Deus com 75, morreu com 175. 100 anos de obediência, vida de obediência. E tem mais. Olha só, outro exemplo. Ele diz aqui, ele diz assim: vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Quer dizer, a fé inteligente, racional, sobrenatural, a fé que não tem nada a ver com emoção, ela obedece. Mas a fé que não tem nada a ver com a obediência é emotiva. Ela não sacrifica. Ela sente dor e ela não quer sentir dor. Então ela gosta da reunião. Poxa, mas que reunião maravilhosa, que oração, que beleza e tal. E a pessoa sai cheia de vento da igreja. Sim ou não? E salvação, neca de pitipiriba. Diz assim: a fé se consumou pelas obras, e se cumpriu a escritura, na qual diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Quer dizer, Abraão era injusto, se tornou justo, por quê? Porque obedeceu. Ele se tornou justo porque obedeceu. É o que você faz com seu filho, sua filha. Se você obedecer, eu vou te dar isso aqui. Se você desobedecer, não vou te dar. Pronto, acabou. É assim. Não é assim? Não é assim que a gente faz? É ou não é? Pois é assim também com Deus. Olha só, tem mais. Diz aqui: foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus, porque obedeceu. Só isso. E tem mais. Verificais que uma pessoa é justificada quer dizer limpa, ficha limpa, por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe? Quer dizer, uma mulher prostituta. Aliás, ela não era nem prostituta, ela era acima da prostituta, ela era chefe das prostitutas. Então, Raabe era uma mulher chefe das demais prostitutas. Chefe. Então, essa mulher foi justificada, perdoada, salva por conta da sua obediência. Não porque ela ia na igreja, não porque ela era dizimista, não porque ela era fiel a Deus, não, ela foi obediente. Ela obedeceu. Ela foi salva. Ela faz parte da genealogia de Jesus. Raabe, uma prostituta. Jesus conta uma parábola dizendo o seguinte: o pai chegou para o filho e falou assim: meu filho, vai para a seara trabalhar. E o filho, sim senhor pai, e não foi. Depois ele chegou para o segundo filho e disse: filho, vai para a seara trabalhar. Não, reclamou, enfim, se revoltou, mas depois foi trabalhar. Quem que obedeceu? O bonzinho ou o mauzinho? Quem foi justificado? O bonzinho ou o mauzinho? É assim que funciona. Ouviu? Você entendeu? Está claro? Então, a fé que produz efeito é a fé que obedece. A fé que sacrifica a sua vontade para fazer a vontade de Deus.
cumprir a palavra de Deus. Bispo, é difícil então ser salvo, porque, poxa, hoje em dia, tanta prostituição, tanto fica com um, fica com o outro, fica assim, fica assado, etc. Cada um, a cabeça de cada um. Você que tem que decidir a sua vida. Um dia, eu tive que decidir. Um dia eu cheguei na encruzilhada e eu tinha que decidir obedecer ou desobedecer. Só isso. Eu resolvi obedecer. Isso faz quase 50 anos atrás. E não me arrependo. Passamos muitas lutas, muitas provações, muitas dificuldades, muito choro, muitas lágrimas, mas graças a Deus cheguei até aqui. Estou inteirinho. Amém? Pela misericórdia de Deus. Porque eu apliquei a obediência. A cabeça é sua, minha amiga, meu amigo. É a sua vida. Você que tem que decidir se obedece ou não. Se você obedecer, você mostra que crê, que tem fé. Essa fé que funciona, essa fé que vai lhe garantir a eternidade. Mas se você não obedecer, de nada adianta a sua frequência na igreja, a sua crença em Deus, de nada adianta coisa nenhuma. Ele termina dizendo assim, no versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras ou obediência é morta. A fé sem obras, a fé sem obediência é morta. Está morta. Quer dizer, você que tem fé em Deus, que vem na igreja, que lê muito a Bíblia, conhece a Bíblia de capa a capa, mas não obedece, você está morto ou morta e não sabe. E não sabe. Isso aqui é o problema. Então, aqui nós estamos tentando abrir o seu entendimento, porque é como Jesus disse, como está escrito aqui, Jesus tornou-se o autor da salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus disse, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quer dizer, quando você recebe Jesus e obedece a sua voz, você está recebendo e obedecendo a voz de Deus, Pai, que o mandou aqui na terra. Se você não obedece, se você quiser fazer um pacto com Deus, mudar essa situação que você tem vivido, porque o seu problema basicamente é esse. Porque se você começa, a partir do momento que você começa a obedecer a palavra de Deus, andar de acordo com a sua orientação, não é obedecer a mim, não, nem a igreja, nem a religião, é obedecer a palavra de Deus. Quando você começa a obedecer nos seus mínimos detalhes, então você está plantando a boa semente para colher os bons frutos amanhã. Se você não obedecer, o que você acha que vai acontecer? Você pode até ser curado de algumas enfermidades, você pode ser até próspero economicamente, porque a fé lhe dá esse direito, mas a salvação eterna, que é a coisa mais preciosa que existe em todo o universo, você perde. Eu queria orar em favor das pessoas que dizem, bispo, eu quero fazer um pacto com Deus. Eu quero fazer um pacto com Deus nessa noite. Eu quero, porque pacto com Deus é assim. O pacto, aliança com Deus é assim. Se estabelece regras.
se estabelece leis. E os dois têm que andar de acordo com essas leis. Igual o casamento. Quando nós nos casamos, nós estabelecemos nossas regras. E andamos dentro dessas regras. Seguimos essas regras. Então, nós vivemos em paz. Assim com Deus, você estabelece a sua vida de acordo com a palavra dele, então você vai ter um parceiro eterno com você. Mas você vai ter que obedecer, claro. Isso é fazer pacto, isso é fazer aliança com Deus. Se você quiser fazer, ainda que tenha que negar-se a si mesmo, negar a sua vontade, por favor, não venha à frente se você, nem fique de pé se você não tem interesse nisso. Salvo se você já fez um pacto, você vive na fé, você vive na obediência, você não precisa ficar de pé. Mas se você não vive na fé e não tem intenção de vivê-la, não vive na obediência e não tem intenção de obedecer, de vivê-la, então, por favor, nem fique de pé, porque você vai estar enganando a si mesmo. É ou não é? Está enganando a si próprio. A mim não faz diferença, você pode ficar de pé, de sentado, de joelho, cabeça para baixo, como você quiser ficar. Agora, uma coisa eu sei, a minha oração só vai alcançar aquelas pessoas verdadeiras e sinceras. Pode ter certeza disso. Se você quiser a minha ajuda, fique de pé aí onde você está. E se você que está lá atrás quiser vir aqui à frente, você que está do meio para trás, se você quiser vir aqui à frente junto do altar, tenha liberdade, pode vir. Você que quer vir aqui à frente, está lá atrás. Pai, eu vim aqui através desta oração, ofereço ao Senhor este meu coração, ó meu Senhor. Quando eu olho aquela cruz, quando eu olho aquela cruz, lembro quando a dor sofreu, lembro quanta dor sofreu, por mim o meu Jesus, por mim o meu Jesus. Te amo, te amo, Deus, recebe a minha adoração, como a corça que suspira pelas águas, por ti suspira a minha alma. Te amo, Deus, recebe a minha adoração, como a corça que suspira pelas águas, por ti suspira a minha alma. ó Espírito Santo, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, elevamos os nossos pensamentos a Ti, em favor dessas pessoas que, sinceramente, estão tomando uma decisão importante, aliás, a decisão mais importante da vida delas. Porque neste momento, meu Senhor, elas estão casando contigo, aliando-se a Ti, fazendo um pacto contigo, fazendo um voto de fidelidade, de lealdade para contigo, porque elas decidem nesse momento deixar de seguir a vida errada que vinha vivendo até aqui. E elas estão dispostas a obedecer a Tua palavra, perdoar os que lhe ofenderam,
amar aqueles que lhe odeiam. É duro, eu sei que é duro, mas quando a gente se dispõe a obedecê-lo, meu Senhor, o Espírito Santo vem e nos dá condições para fazê-lo. Porque por nós mesmos não temos condições, o Senhor sabe disso, porque somos humanos, cheios de falhas. Mas a partir do momento que a gente coloca a vida no altar e se dispõe a obedecer a tua palavra, ainda que venhamos sofrer por isso, o teu Espírito, ó Deus, vem tomar posse. Então eu te peço, Espírito Santo, venha sobre essa criatura. Venha lhe dar forças, condições para negar a si mesmo e ter a certeza da salvação. Ó, venha Espírito Santo tocar nesse coração, tocar nessa criatura, justificá-la, lavá-la com o sangue do Senhor Jesus. Venha neste momento, meu Deus, inclina os teus ouvidos para ouvir a oração dela também. Porque eu não sei, meu Senhor, o que se passa dentro de cada uma delas, mas o Senhor sabe. Então, inclina os teus ouvidos e ouça o clamor e veja a entrega de cada uma delas. Em nome do Senhor Jesus, fale com Deus aí onde você está. Meu Pai amado e querido, quando a gente parte desse mundo, não levamos nada, nada. Todo mundo sabe disso. O nosso corpo, a nossa matéria apodrece e desaparece, mas a nossa alma, essa permanece viva por toda a eternidade. Toda a eternidade. Viva contigo ou viva no lugar onde a injustiça habita. Ó Espírito Santo, tu que conheces bem o meu coração, tu que sabes o que se passa dentro de mim, tu que tens visto o incômodo que nós sentimos, desconforto que nós sentimos, por conta da grande necessidade nos dias de hoje do teu povo. Porque, meu Pai, eu vejo que as pessoas querem a verdade, eu vejo que há pessoas sinceras, há pessoas honestas, há pessoas que vivem às vezes até no erro, mas elas não estão satisfeitas, elas querem sair do erro. É como aquela prostituta, ou aquela menina de programa que está lá na cama com o sujeito, mas ela está pensando, ah, meu Deus, me tira dessa vida, eu queria sair dessa vida, eu queria outra vida, isso não é o que eu quero. Meu Deus, há pessoas que estão aqui dizendo a mesma coisa. Pessoas que estão carregadas de pecados, mas elas não querem continuar assim, vivendo na injustiça. Então, meu Jesus, desça sobre elas agora. Desça sobre essa criatura. E venha contemplá-la com a certeza absoluta do teu perdão. O teu perdão. Oh,
Oh, minha amiga, meu amigo, seja livre. Seja livre do passado. Seja livre dos seus erros. Seja livre dessa vida mesquinha, miserável, infeliz. Seja livre. Porque Jesus te aceita como você está. E Ele te lava, te purifica. Ele prepara você para sentar-se à sua mesa e andar com Ele dia após dia após dia, sob a sua luz, sob a sua justiça. Oh, seja livre, minha amiga, meu amigo. Se você quer mesmo, se há dentro de si esse desejo imenso de mudar de vida, então o Espírito Santo vem sobre você agora. Ele vem sobre a sua vida, ele toma posse do seu corpo. E Ele faz mudar os seus pensamentos. Ele te dá um novo coração. Ele faz de você limpo, puro. Perfeitamente puro, como uma criança, diante dos seus olhos. É por isso que Ele veio a este mundo. Ele veio para derramar o sangue dele, a vida dele, em seu favor. Então, seja livre. Seja livre. Eu te peço, meu Pai, faça aquilo que a gente não pode fazer. Eu não posso mudar o pensamento das pessoas. Eu não posso impor os meus pensamentos para ela. Mas eu sei que o Senhor quer escrever os teus pensamentos no novo coração que ela recebe. Ah, meu Pai, glorifica Jesus através dela. Glorifica Jesus, não apenas com os lábios, mas sobretudo com uma vida de caráter, uma vida diferenciada de tudo e de todos. Espírito Santo, faça a tua vontade agora. Faça a tua vontade. Porque há pessoas aqui que estavam à beira do precipício. Um pé já no precipício, no inferno. Mas eis que a tua mão poderosa as resgatou. Oh, minha amiga, meu amigo. Se há dentro de você gratidão, perfeita gratidão, se você percebe nesse momento um alívio perfeito, uma paz indescritível, é porque o Espírito Santo penetrou dentro de você. Então, use esses momentos para adorá-lo, agradecê-lo, se você quiser. Fique à vontade.
Ó meu Pai amado e querido, essa justiça, essa paz que o Senhor nos dá, porque sabe o que eu sinto, meu Deus? Eu sinto paz, eu sinto que falei aquilo que tinha que ter falado, eu sinto, meu Deus, que cumpri o meu dever para com este povo e para contigo. Então eu te peço, Espírito Santo, confirma estas palavras, esta oração, essa entrega das pessoas, muda a vida dessa gente, meu Pai, a partir de agora. Eu sei que a vida dela não vai se transformar da água para o vinho, da noite para o dia, mas a partir do momento, a partir desse momento, as transformações vão se seguindo, até que tudo se faz novo na vida dela. Ó, eu peço, meu Deus, leva este povo em paz para o seu lar, para a sua casa, guarda-nos de todos os males, males físicos, males espirituais, guarda o teu povo contra a violência, guarda este povo, meu Deus, do espírito da violência que paira nesta cidade. Eu te peço, Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos que creem digam amém. Amém.